Oi, eu sou Guilherme, sou pedagogo do NUAP, aqui do UTFPR Curitiba. Dando continuidade na série de vídeos, hoje o que vai ser abordado é a organização de uma rotina semanal, né, de um cronograma semanal para as atividades de estudo. Para não fazer um exemplo prático que seja completamente arbitrário, eu considerei o período em que eu estava cursando a faculdade, né, que estava cursando a graduação, e trabalhava numa jornada semanal de 44 horas. Então eu vou usar mais ou menos esses horários, né? Eu fazia um curso noturno e trabalhava das 8 às 17h48. É esse exemplo que a gente vai estar utilizando ali. Eu vou ir abordando os pontos conforme ele for se desenvolvendo. Né? Como vocês podem acompanhar aqui na tela, tem a organização de horários que eu copiei da página da UTFPR mesmo, né? Começa amanhã ali às 7h30, termina às 11 horas da noite. Dando sequência nisso, eu vou colocar as coisas que vão ser fixas no meu cotidiano, né? Eu trabalhava de segunda a sexta. Então, cedinho ali, primeira coisa, acordar, higiene, café e deslocamento. Isso vai ser igual todos os dias, tá ali. Na sequência, eu vou ter minha jornada de trabalho no período da manhã, acompanhada pelo intervalo de almoço, e a jornada de trabalho no período da tarde. Finalmente, ali um deslocamento e um lanche, uma janta, o RU, enfim, antes da aula no fim da tarde. Todo esse quadro é o que vai acontecer fixamente de segunda a sexta-feira. É o tipo de situação onde não tem muito o que se trabalhar, né? Tem hora de bater cartão, a hora para entrar e a hora de bater o cartão para sair, e para aula que também tem horário para começar. Os horários da tabela não são condizentes com o que era com o que era essa jornada. Então eu fiz uma alteração dos horários para ele bater no que acontecia, né? 8 horas eu entrava no trabalho, 17h48 saía, ia para a universidade. Determinado isso que é fixo, começa, digamos assim, a matrícula, né? Uma disciplina na segunda-feira a noite toda, uma segunda disciplina na terça-feira a noite toda, uma terceira disciplina na quarta-feira a noite toda, mais uma disciplina nos 2 primeiros horários da quinta e uma disciplina nos 2 primeiros horários da sexta. Essa grade, ela dá 19 horas semanais de aula. Então, considerando isso, mais a jornada de trabalho é o que eu acho que dá para dar conta, o que é possível de ser feito. Então, a matrícula teria ficado nesse sentido, né? 5 disciplinas com 19 horas de aula. Com base nessa determinação, a próxima situação é determinar ali que depois das aulas eu tenho um deslocamento para casa e eu já vou para a minha rotina de sono, né? Enfim, vou deitar, vou dormir, vou descansar. Porque já vai ser ali 10h20, 10h30, 11 horas. Na sequência, ali na quinta-feira, logo depois da aula, eu coloco meu deslocamento, é o horário que eu estou indo para casa. Chegando em casa, como eu ainda tenho um tempo que eu estaria em sala de aula, é o tempo que eu determinei para estudar a disciplina 1. O equivalente a 2 tempos de aula, ali 1h30, 1h40. Na sequência disso, acabou meu dia, vou descansar porque amanhã começa de novo. Na noite de sexta-feira, tá organizado num padrão ali de 3 por 1, né? 3 sexta-feiras da semana eu volto para casa e organizo minha rotina de estudo como acontece na quinta-feira, mas para outra disciplina, para disciplina 2. E uma sexta-feira da semana é o horário de lazer, enfim, para sair com a turma, para ir pro boteco, para fazer qualquer outra coisa, mas onde é que eu não vou estudar. E esse dia é determinado, né? Primeira sexta-feira do mês, é a última sexta-feira do mês. Enfim, se determina um dia ali. Depois disso, o deslocamento para casa ou dormir, dependendo de qual tipo de sexta-feira que é. Uma sexta-feira de estudo ou uma sexta-feira de lazer. Mudar isso, enfim, de repente virar a noite na sexta, pessoal, não é pecado, né? Que acredito que todo mundo é adulto, enfim, e vai conseguir resolver isso na rotina do sábado, enfim. Avançando pro sábado, dá para acordar um pouquinho mais tarde, e no que eu costumava fazer, perto de onde eu morava, tinha uma feira. Feira de rua, feira livre, que era onde eu ia para tomar o café e comprar alguma coisa que eu precisasse para a semana. Ia comer um pastel, tomar um café com leite, e voltando da feira, aproveitava para fazer meu almoço. Era um tempo que eu tirava para mim, né? Comprava alguma coisa que eu quisesse na feira, fazia o almoço bem tranquilo. Era um tempo de descanso, de lazer ali que eu aproveitava para mim. Depois desse almoço resolvido, cozinha limpa, enfim, opcionalmente, eu colocava uma rotina de estudo no período da tarde. Nesse caso do exemplo aqui, a disciplina 3 nos 2 primeiros horários e a disciplina 4 nos 2 segundos horários até as 17 horas. Depois disso, o tempo era pessoal, né? Era tempo que eu tirava para mim, que eu ia sair, ia passear,
Enfim, ia ver gente, ia fazer qualquer outra coisa, mas ali encerrou minha rotina de estudo e eu já estava fazendo coisas que eu quisesse fazer, né? Eu ia no cinema, ia dar um rolê de bike, enfim, à vontade. E no domingo é bastante similar, né? Acordar ali com um pouco mais de folga, né? Mais tranquilo e um tempo ali de rotina pessoal, né? O domingo era o dia que, enfim, ia ver a namorada, ia almoçar junto, aquele famoso almoço de domingo. É um tempo aproveitado pessoalmente, individualmente, fazendo coisas que eu quisesse fazer. É uma rotina não determinada, né? E é o tempo ali que, no caso, eu ia abrir mão dele para estudar, para fazer coisas acadêmicas, em situações que a gente possa chamar de emergência. Algum trabalho que eu não dei conta dentro dos períodos determinados, é, alguma coisa que ficou pendente, que tem que entregar, tem que fazer, aí eu sacrificaria, sim, alguns dos períodos pessoais para resolver essas atividades. Mas o ponto principal é que o período pessoal é um período de descanso, né? Para a gente se recuperar, relaxar e conseguir voltar para a semana com um pouco mais de tranquilidade. Se vocês perceberem, não tem nenhum momento em que nesse modelo se para estudar a disciplina 5. A consideração aqui é que a disciplina 5 seja uma disciplina mais tranquila, que dá para dar conta com um bom trabalho em sala de aula. Né? Considerando esse tipo de padrão aqui, todas as disciplinas, um bom trabalho em sala de aula é fundamental, né? De anotação, de atenção, de sanar dúvida, para a gente tentar aprender o máximo possível antes dos nossos momentos de estudo. Então, o momento de estudo acabaria sendo complementar ao trabalho dentro de sala de aula, de estar lá, de prestar atenção, enfim, de fazer o esforço para aproveitar a presença do professor, né? Todo o auxílio que o professor pode oferecer para a gente nesse momento. Então, esse é um exemplo bastante simples e sucinto de uma semana de uma pessoa que trabalha e estuda. Né? Dá para organizar as coisas, a gente tem que prestar atenção se todas as disciplinas que a gente se matriculou, a gente vai dar conta, se não é necessário fazer um pouco menos de disciplina e onde vão estar os nossos focos. É bastante importante isso, né? Da gente entender quanto a gente consegue abraçar, né? Quanto vai ser funcional. É sempre melhor ter menos disciplina matriculada com uma taxa mais alta de sucesso do que matricular em muita disciplina tentando buscar uma aceleração do curso ou adiantar períodos. Né? Às vezes uma carga muito grande pode resultar em muito insucesso acadêmico, e isso acaba não sendo interessante, porque acaba deprimindo a gente, acaba dando um desânimo. Então, muitas vezes, matricular em menos disciplina para ter uma taxa de aprovação maior. Pessoal, esse é um exemplo simples, né? Até porque organizar um cronograma não é tão complicado, a parte difícil é se comprometer com o cronograma. Como sempre, o contato está ali nos comentários do vídeo, então fiquem à vontade para entrar, para trocar uma ideia, para dar uma sugestão. Pessoal, é isso aí, abraço para todo mundo, muito boa sorte, espero que tenha sido um conteúdo útil.